seja bem-vindo a mais um webinar da TGT Consulting. Hoje nós vamos bater um papo com o Pedro Bicudo Maschio, que é o autor do relatório ESG Providerland Digital Workplace of the Future Digital, publicado recentemente pela ESG, uma empresa global de pesquisa em tecnologia. Olá, Pedro. Eu vou começar te pedindo para explicar um pouquinho para a gente qual é a importância deste relatório para empresas que consomem produtos e serviços na área de tecnologia em Digital Workplace. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo. O relatório é importante porque a gente está num ano muito diferente do que foram os outros anos. A gente tem uma grande movimentação das pessoas para o trabalho remoto e a primeira vez na história que o trabalho remoto realmente funciona bem, para uma escala grande. A gente tem videoconferência, a gente tem a facilidade de fazer pelos celulares, todo mundo tem os dispositivos, então esse trabalho remoto, trabalhar de casa ou trabalhar de qualquer lugar, não teria sido possível há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, embora a tecnologia já exista esse tempo todo, mas hoje ela é acessível, todo mundo tem acesso a ela. Então, a importância nesse relatório é o diretor de TI ou o diretor de empresa, o presidente de empresa, conseguir entender quais fornecedores, então, eu vou buscar? Quem que pode fazer esse serviço para a gente? A tecnologia, ela é disponível para todo mundo, mas você tem diferentes níveis de serviço, tem diferentes particularidades, né, detalhes de cada fornecedor ou de cada serviço. Então, o relatório trata de 3 quadrantes de tecnologia, ou seja, solução, software para você utilizar, e 4 quadrantes de serviços, onde você pode ver qual é o provedor de serviço, o parceiro daquelas empresas de tecnologia que pode implementar e operar essas tecnologias. E, principalmente nesse ano que de repente você vai ver, será que eu tenho a melhor solução? Será que eu não tenho um jeito mais eficiente de fazer o meu trabalho remoto funcionar melhor? Porque no início foi tudo corrido esse ano, né? Veio a pandemia, teve que ter uma reação rápida, teve que migrar para escritório remoto rápido, mas e agora, na hora que retornam, agora que já passaram-se mais de 6 meses, como é que você dá continuidade a esse trabalho? Porque o que ficou patente é que parte das pessoas vão preferir trabalhar em casa e você tem um ganho de produtividade quando isso vai poder fazer. Então, é importante deixar aberta a porta para o trabalho remoto. Enquanto que tem outras pessoas que precisam do escritório, ou por facilidade do ambiente, ou porque mesmo para ser produtivo precisa estar num ambiente de escritório. Então, o futuro nosso vai ter que permitir esses 2 tipos de serviços. E a importância do relatório é encontrar os fornecedores para isso. Bacana, Pedro. E a gente sabe, né, que a maior dor dos executivos esse ano foi, sem dúvida, a Covid-19. Você pode falar um pouquinho sobre isso e sobre outras dores que surgiram com isso? Primeiro houve uma reação natural de a gente achar que tudo ia parar, e depois com a emergência de ter que fazer esse movimento para casa, então as dores iniciais foram como faz esse movimento, como arruma equipamento para todo mundo, como leva o equipamento que está dentro do escritório para dentro da casa da pessoa. A gente teve relatos muito variados, muito interessantes, não só no Brasil, fora do Brasil. A pessoa não tem a cadeira adequada para trabalhar em casa, ou vai ter que trabalhar na sala, vai ter que trabalhar no quarto. A gente tem muitos colegas que foram trabalhar dentro do quarto, tem colega assim, diretor de empresa que tem um bom apartamento, que tem uma boa casa, mas ele não tinha um espaço para o escritório, então está trabalhando na varanda, trabalhando num lugar que não tem as crianças, né? Porque as crianças também interrompem. Então é um ano que teve esse primeiro desafio, como que adapta. E aí algumas empresas tiveram fornecedores rápidos para poder fazer essa adaptação. Outras demoraram mais tempo, porque não estavam preparadas para esse tipo de situação. Aí passou essa primeira fase, nós passamos por uma segunda fase, que é, ok, agora nós estamos trabalhando, resolvemos problemas, e você começou a ter outros desafios, outras dores. As dores foram segurança.
Ok, mas a minha solução ela não tem a segurança adequada. Eu comecei a houve um aumento de ataques, principalmente para hospitais e clínicas, de ataques de hackers, de ransomware, tentando parar os serviços e tudo. Então, e agora que eu estou em casa, é outro tipo de segurança. Como eu faço essa segurança dos sistemas de informação? Além disso, eu tenho as pessoas trabalhando em casa continuam precisando de suporte. Como eu dou suporte para as pessoas em casa? Então, quem tem o trabalho de serviço de campo, que a gente chama, que é o técnico vai até a sua mesa para trocar o computador ou para fazer uma manutenção na impressora, trocar a impressora, te entregar o toner, essas coisas que você tem facilidade no escritório. Quando você tem 2.000 pessoas num prédio, num edifício comercial, você tem um técnico atendendo 2.000 pessoas. Quando você tem 2.000 casas para atender, aí fica uma logística completamente diferente. Isso não está totalmente resolvido. Nesse momento de emergência, que ainda é uma emergência estendida, as pessoas estão se virando sozinhas, mas continua sendo uma preocupação. Ok, como é que eu vou controlar? Como é que eu mando suprimentos para as casas das pessoas? Como é que eu faço esse suporte aos dispositivos que quebram? Tem que trocar chip, tem que conseguir internet. Veio essa dificuldade de a banda larga em casa não tem a mesma qualidade da banda larga do escritório, né, da internet do escritório. Como prover essa banda larga. Agora, como é que eu controlo essas despesas? Como é que eu administro as despesas? Então, tem novas preocupações decorrentes dessa migração. E tem diversas soluções. Assim, no tempo nosso do vídeo aqui não daria para falar de todas as soluções, mas tem que buscar mais informação. E tem que entender que essa é um movimento permanente. Ele não pode ser uma emergência para a vida toda. Ele tem que ter um trabalho agora operacional, administrado, gerenciado. E só para contextualizar, e esse é o papel do estudo, né, do ESG Provider Lens, dar ferramentas para, principalmente essas empresas que tiveram que improvisar no momento de pandemia, para poder se adequar da melhor forma, não é mesmo? Agora, esse momento que a gente passa da terceira fase, é realmente escolher, olhar o relatório, você vai poder escolher qual é a melhor solução para videoconferência na sua situação específica, porque ela é diferente. Você tem produtos que são generalistas, né, serve para todo mundo, utiliza em todas as plataformas, todos os dispositivos, e você tem os especialistas. Então, se eu quiser continuar dando aulas remotas, mesmo que o pessoal volte para a sala de aula, né, quanto menor a criança, mais difícil é o trabalho, é o ensino à distância. Então, você vai voltar a ter as aulas presenciais, é claro. Agora, se eu quiser aproveitar essa plataforma que acabou sendo implementada e eu querer para algumas aulas serem remotas ou dar auxílio remoto, com certeza isso vai acontecer, porque você tem as partes que é benefício do ensino à distância. Qual é a melhor plataforma? Qual é o melhor vídeo para o professor poder dar aula? Quando mudar para consultório, então a gente teve uma mudança de legislação até, permitindo que você passe receitas pela mídia eletrônica, até pelo WhatsApp, a farmácia aceitar essa receita, você fazer a consulta médica, você não vai fazer todas as consultas médicas por vídeo, você tem que ter a presença. Tem pessoas que não se adaptam a isso, tanto médico quanto paciente, que tem que ter a presença. Mas se você tem uma consulta corriqueira de avaliação dos seus exames, etc., de repente você pode ter uma presencial, depois 3 virtuais. Qual é a melhor plataforma para vídeo para esse tipo de coisa? Tem outra preocupação de privacidade, tem outra preocupação de como se vai poder gravar isso, se não vai poder gravar isso, é outro tipo de plataforma. Eu tenho um trabalho colaborativo de médicos, é diferente do trabalho colaborativo de criação de arte, que é diferente do trabalho colaborativo de finanças. Então, as plataformas disso, os softwares que você vai usar para isso são diferentes, com diferentes preocupações de segurança também, diferentes preocupações de privacidade. Então, no relatório, a gente aborda essas questões com as ferramentas que são especialistas, tem uma liderança porque tem essa especialização, e outras que são generalistas, que têm uma liderança por serem generalistas. Então, no relatório, você vai conseguir identificar os diferentes fornecedores para poder cuidar dessa particularidade, dessa necessidade específica de cada segmento.
Pedro, você poderia passar para a gente quais foram os grandes destaques que o estudo constatou? Sim, os destaques são realmente o avanço da tecnologia. Como eu disse lá no começo, a gente não tinha acesso a toda essa tecnologia alguns anos atrás, não é muito tempo atrás. Então, conviver com a pandemia num sistema interior, onde a gente não tivesse essa capacidade de comunicação, de interação, colaboração, executar o trabalho remoto, teria sido um problema muito maior do que a gente vai ter. A gente vai continuar tendo um problema econômico que já bateu na porta, já está afetando diversos setores. Alguns setores realmente uma dificuldade tremenda, como viagens, turismo, eventos, mas outros setores conseguiram reduzir esse impacto econômico. Essa tecnologia, quais são? Primeiro, é você considerar que a mobilidade é para todo mundo. Então, nós temos no Brasil 150 milhões de telefones celulares habilitados para 4G. Então, smartphones funcionando, 150 milhões. Tem 220 milhões de celulares, mais ou menos, habilitados. Mas a gente tem 150 com 4G. E a gente tem também mais de 100 milhões de pessoas empregadas, CLT, dados do ano passado, antes da pandemia. Mas você vê que quando a gente vê a proporcionalidade de equipamentos que são gerenciados de mobilidade, um percentual muito pequeno. Então, a gente vê que existe um mercado enorme para você melhorar o gerenciamento da mobilidade para um empregado. Então, porque essa proporção de 100 milhões de empregados, 150 milhões de smartphones, quase, quer dizer, quase todo empregado tem smartphone. Mas as aplicações administrativas, as aplicações das empresas, rodam para 5% dessas pessoas, 10% dessas pessoas, talvez. Então, ainda tem um campo enorme de mover os seus sistemas para sistemas móveis, para mobilidade. O e-commerce também para mobilidade, houve um aumento enorme do e-commerce, mas a gente ainda tem que desenvolver novos meios de pagamento, a gente tem os novos meios que estão surgindo agora, tem o Pix, por exemplo, mas ainda tem que evoluir bastante a venda do e-commerce. Então, mobilidade, a primeira questão há uma carência de demanda mesmo, de utilização das ferramentas de mobilidade. E os fornecedores têm ferramentas muito avançadas para fazer a segurança do dispositivo móvel, a segurança do acesso. O uso da inteligência artificial, houve uma evolução muito grande nos últimos 2 anos, estão refletida nessas surpresas, no aprendizados desse relatório, dessa pesquisa nesse ano. Então, a inteligência artificial não para substituir pessoas, mas a inteligência artificial para poder medir segurança, então, segurança com contexto. Eu estou acessando determinado arquivo corporativo ou informação financeira no horário comercial do trabalho que eu faço em casa. Legal. Agora eu estou acessando aquele mesmo tipo de informação de uma cidade completamente diferente, num horário de fim de semana. Provavelmente alguém está invadindo a sua empresa porque aquele padrão de horário e de localidade não pertence ao normal, que a inteligência artificial é que está fazendo esse monitoramento, está aprendendo onde o Pedro trabalha, quais os lugares que ele acessa. Pode até ser que eu acesse da minha casa de praia, mas o aprendizado de marca vai pegar esses padrões. De repente está acessando de outro país, ele vai me bloquear, eu vou ter que ligar para o Service Desk, não, eu estou viajando, esse é um acesso verdadeiro, é porque eu estou em outro fuso horário, etc. É mais segurança do que simplesmente você não ter segurança nenhuma. Esse é um exemplo de tecnologia que existe hoje, muito avançada para a segurança. Inteligência artificial também usando para medir a experiência do usuário. A maior tendência que a gente tem agora em Digital Workplace é medir a experiência do usuário. A experiência do usuário é a qualidade do vídeo, qualidade da conexão, qualidade do aplicativo, nível de satisfação que eu posso estar respondendo nas pesquisas. E convergiu, juntou com uma outra tendência que vem da área de recursos humanos, de estar preocupada com a experiência do empregado. Então, se você tem hoje o empregado
mais jovem, ele é menos fiel à empresa, ele troca de emprego com muito mais facilidade do que os antigos, as pessoas, né? A gente tem mais oferta de emprego, mais mobilidade de mover de uma empresa para outra. Então, a experiência do empregado é muito importante para você conseguir ter retenção dos talentos, retenção das pessoas que você quer manter na sua empresa. Alguns setores não têm essa preocupação, mas estão crescendo essa preocupação da experiência do empregado. Com o trabalho remoto, aumentou muito a convergência das duas coisas. Como é que eu posso medir a experiência do empregado ao mesmo tempo que eu estou medindo a experiência do usuário de TI? Então, passou a ser a mesma coisa. Eu medir a experiência de quem está trabalhando em casa é igual a medir a satisfação e experiência do empregado. Esse empregado está com saúde, esse empregado está trabalhando de forma satisfeita, ele está interagindo com os outros colegas de trabalho, ele está entregando o trabalho dele dentro dos prazos esperados, ele está sendo produtivo. Esses indicadores que são de negócio, eles passaram a ser incorporados nos indicadores e no monitoramento dos serviços de digital workplace, do trabalho remoto. Então, essa convergência, experiência de usuário com experiência de empregado. Eu acho que é o principal fator. Com o uso da inteligência artificial, porque você precisa... não é a mesma medida para todo mundo, tá certo? Ela tem que ser individualizada. Para você individualizar essa medição, você precisa do machine learning da inteligência artificial. Também mudou o tipo de suporte, o suporte self-service, né? Então, eu vou num portal para pedir um recurso, ou eu respondo interajo com a área de suporte através do WhatsApp. Eu não tenho que usar o sistema tradicional, pegar um telefone e ligar para uma central de atendimento. Eu migrei para essas novas plataformas, o chat, o WhatsApp, fora do Brasil, o Slack é muito comum para suporte. No Brasil, ele é pouco utilizado, é mais utilizado o WhatsApp. Então, país por país tem uma diferença de qual plataforma é melhor para utilizar, mas mudou esses padrões, né? Então, as pessoas não querem mais pegar um telefone. Você pega... todos nós hoje conversamos por chat, né? Por WhatsApp, por mensagem instantânea. A gente não conversa muito pouco por telefone. Então, o suporte de TI também migrou para essas plataformas. Não são todos fornecedores que conseguem dar esse suporte. Por isso, lá no relatório, você vai encontrar quais fornecedores conseguem fazer isso melhor. E é interessante que você falou agora de outros países, outras plataformas. O estudo ESG Provider Lens é um estudo que ele não acontece só no Brasil, né? Ele acontece em outros países também. E eu queria que você pudesse fazer um comparativo relacionado às tecnologias que a gente está usando aqui no Brasil, com a que outros países vêm usando, e como que a gente está no avanço da transformação digital em comparação com eles. Nós estamos muito próximos. Então, sim, o estudo é feito em vários países ao mesmo tempo, usando a mesma metodologia, o mesmo questionário e os mesmos critérios de avaliação. A avaliação, né, o resultado dessa avaliação, ele é diferente para cada país, porque um fornecedor pode ser muito bom na Europa, de repente ele não tem uma presença muito forte no Brasil. Ou o inverso, a gente tem fornecedores locais que não trabalham na Europa, não trabalham nos Estados Unidos. Então, o estudo captura os fornecedores que nós temos no Brasil. Ele foi publicado para Brasil, para Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça e países nórdicos. Então, tem os países nórdicos da Europa. No ano que vem, nós vamos estar expandindo isso também para a França e eu acho que para a Austrália também. Então, o ESG está expandindo para ele ter sempre uma visão local, ter uma visão país por país, porque o comprador da tecnologia, ele precisa conhecer o fornecedor do local. Não adianta ele saber que alguém é forte lá fora, você não pode contratar. Então, você tem que contratar os locais. Esse é o nosso esforço. Então, a gente tem um mix no relatório de fornecedores multinacionais e de fornecedores brasileiros. Quando a gente fala de adoção de cloud e de mobilidade, vamos falar de separado. Quando a gente fala de adoção de cloud, nuvem pública, o Brasil está muito próximo dos Estados Unidos e as Américas, então, se a gente pensar Brasil e Estados Unidos, estão um pouco mais avançados em adoção de cloud, de nuvem pública, do que os europeus. Os europeus são um pouco mais conservadores, têm outras
forma. Eles tiveram um impacto muito maior com o Covid e tiveram que acelerar bastante essa mudança para a nuvem. Quando a gente fala de mobilidade, em termos de acesso ao telefone celular, o Brasil está bem avançado em termos mundiais. Então, praticamente todo mundo tem celular, ou seja, a gente tem um número de celulares maior do que a população brasileira. Então, quer dizer, que se você descontar as crianças e os velhinhos, você vai descobrir que tem muita gente por aí que tem 2 chips, 3 chips, porque o chip pode não apenas estar no seu celular, mas também está no tablet, também está no computador, também começou a ter os sensores do tipo IoT, utilizando o chip de 4G também. Eles também são embutidos dentro dessas tecnologias. A gente vê o Digital Workplace expandindo para poder dar suporte aos dispositivos IoT, sensores, etc. Então, desse aspecto de ter acesso, sim, a gente está avançado. Do aspecto de gerenciar o dispositivo móvel dentro de uma infraestrutura de TI corporativa, nós estamos bem atrasados no Brasil. Então, a gente tem uma visão muito simplista do suporte ao usuário e, consequentemente, a gente tem, principalmente nas médias empresas, ou seja, nas empresas top, as mais ricas, as maiores empresas, ela tem uma preocupação muito grande com a segurança e com o monitoramento e gestão de todos os dispositivos móveis. Quando você cai um degrau para as empresas médias, às vezes empresas médias que são, na verdade, grandes varejistas, por exemplo, ele não tem gestão de todos os pontos de venda, ele não tem gestão de todos os dispositivos que estão na mão dos vendedores. Isso abre diversas brechas de segurança. E também encarece, porque você está tendo um dispositivo que poderia ser melhor otimizado, melhor utilizado, e ele está sendo subutilizado, ele está sendo mal utilizado. Então, do ponto de vista de gestão de mobilidade, nós estamos atrasados em relação ao primeiro mundo. Em termos de facilidade do trabalho remoto ou adoção de tecnologia, o brasileiro ele é bastante aberto às novas tecnologias. Então, a gente adota novas tecnologias de forma rápida, mas a gente não administra elas de forma tão profissional, ou tão madura, seria o termo mais adequado, como os colegas de outros países. Pedro, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais foram as grandes lições, né, que nós brasileiros aprendemos relacionado à transformação digital aí no ano de 2020, que foi constatado no relatório do Digital Workplace. Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que principalmente o aprendizado é que transformação digital ela não é um luxo, ela não é uma coisa para as grandes empresas. A transformação digital é para todo mundo. Então, quando você fala transformação digital, conseguir vender pela web, é para todo mundo, não é só para a grande empresa multinacional que tem um grande site de e-commerce, não é só para o grande varejista que tem um grande site de e-commerce. O e-commerce é para todo mundo, você tem que vender, você tem que conseguir vender pela internet. Você vê o acréscimo que nós tivemos aí dos serviços de entrega por conta disso. Surpreendentemente, para o Brasil, coisas bem interessantes. Surpreendentemente, nosso sistema de telecomunicações não teve um colapso. Então, todo mundo achava que o Brasil não tem uma boa infraestrutura de 4G, de telecomunicações, ele continuou funcionando, todo mundo conseguiu trabalhar em casa. A gente teve uma mudança muito grande do tráfego, né? Teve uma queda bastante grande do faturamento de pré-pago, porque ele migrou para o pós-pago. Porque, em vez de eu acessar através do celular na rua, eu estou acessando através do celular em casa, eu estou usando mais o Wi-Fi. Então, houve uma mudança um pouco de tráfego do 4G para o Wi-Fi, mas teve, de modo geral, um aumento do tráfego de internet. E os sistemas de telecomunicações suportaram isso muito bem, na verdade. Melhor do que talvez a gente pudesse esperar no começo. É uma boa surpresa, um bom aprendizado. Então, o aprendizado transformação digital é para todo mundo. Os sistemas de segurança é para todo mundo. Você não pode ficar trabalhando sem sistema de segurança
os casos de ransomware, de pedir, invadir, bloquear sua rede, você tem que pagar uma recompensa e pagar um prêmio para poder liberar, aumentou bastante, inclusive no Brasil. Então, não caia mais nessa armadilha. Trate corretamente a segurança, trate corretamente os sistemas de mobilidade. São os dois grandes aprendizados. Obrigada, Pedro, pela sua participação. E você que está assistindo, eu te convido a se inscrever no canal. Assim você vai receber notificações de novos vídeos, novos webinars, novos conteúdos. E você também pode saber mais sobre este relatório que a gente acabou de falar no LinkedIn da TGT Consulting. Até a próxima!